A paz do Senhor, hoje na aula 20 nós vamos falar sobre a ética na família. A palavra ética tem a ideia de modo de ser, hábitos ou costumes. Resumidamente, esse termo diz respeito ao caráter e natureza de cada indivíduo. Assim, a ética cristã está ligada ao nosso novo caráter como indivíduos do reino de Deus, depois de aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e de acordo com a vontade de Deus. Todo cristão deve perguntar a si mesmo: qual é o padrão que Deus exige de mim? O que Deus espera? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu seja? Esse padrão de comportamento e de hábitos é que mostrará ao mundo que somos de Deus. Não basta apenas conhecer sobre ele. De acordo com Salmos 143:10 e Salmos 48, precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com o modelo e padrão propostos por ele. A Bíblia tem um papel muito importante no estilo de vida cristão, pois serve como um manual de conduta e fonte de consultas. Lá podemos encontrar orientação para as mais diversas áreas, por exemplo, em relação à vida pessoal, relacionamentos, estruturas sociais e etc. As estruturas sociais e suas relações com a família. Nessa aula vamos estudar mais especificamente acerca da ética na família, ou seja, a vida matrimonial e o relacionamento entre pais e filhos. A família e as demais estruturas sociais, como igreja e Estado, segundo a tradição cristã, estão inseridas no quinto mandamento de Moisés, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. A ética cristã nos ensina como se portar dentro dessas estruturas sociais. Do mesmo modo que os filhos devem obedecer aos pais, que são autoridade na família, devemos como cidadãos obedecer às estruturas de governo estabelecidas nas entidades sociais que incluem o Estado e a Igreja. Tudo isso com o propósito de viver uma vida tranquila, segura e próspera. No Antigo Testamento, temos o exemplo da profeta Débora, primeira mulher juíza em Israel, que fala da sua função como a mãe de Israel, em Juízes 5:7. O mesmo comportamento é visto nas estruturas monárquicas, e temos como exemplo a rainha inglesa Isabel, que ficou conhecida como a rainha-mãe. Já no Novo Testamento, na igreja primitiva, os apóstolos ganharam respeito como pais, encarregados da supervisão da igreja. O princípio do quinto mandamento é o correto exercício da autoridade nas estruturas sociais que foram ordenadas por Deus. Esse princípio também pode ser aplicado a outras associações, como, por exemplo, escola e clubes. Mas a revelação bíblica diz respeito à família, à igreja e ao Estado, cada um com a sua autoridade ordenada por Deus. Em Filemão 1:10, vemos a relação paterna entre Paulo com seu filho na fé, Onésimo. Em Hebreus 12:9 e 10, enxergamos a disciplina dos pais terrenos comparada à disciplina do Pai Celestial. Em Romanos 13:1 e 4, vemos uma relação de respeito na obediência civil às autoridades. E lá em Hebreus 13:17, lemos que a obediência religiosa praticada na igreja é um dever cristão. Isso implica dizer que as relações de submissão e autoridade devem ser guiadas pelo respeito mútuo e pela obediência. Não deve ser uma relação pautada nos princípios de inferioridade e superioridade, visto que ambas são partes designadas por Deus. O conceito de autoridade se transforma quando vemos do ponto de vista cristão, especialmente quando tomamos em conta o exemplo de Jesus que se fez servo. A Bíblia condena tanto o abuso de autoridade quanto a falta de submissão. É isso que lemos lá em Mateus 20, 25 ao 28, quando Jesus diz que precisamos ser diferentes e quem quiser ser importante deve se fazer servo. E lá em João 13, do 15 e versículo 17 também, quando Jesus diz que o empregado não é mais importante que o patrão e o mensageiro não é mais importante que aquele que o enviou. Outro sim. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 1 ao 3, nos lembra que o quinto mandamento é o único seguido de promessa. Tal promessa aponta para as ricas bênçãos que caem sobre a sociedade. Quando essa se encontra em harmonia com a ordem divina, para muitos cristãos
É difícil entender que, numa era de individualismo radical, os seres humanos prosperem quando as estruturas que Deus ordenou são respeitadas. É preciso compreender que, primeiro, as instituições não apenas nos limitam, elas também nos permitem. É através das maneiras substanciais que entendemos quem somos, a nossa identidade e a identidade dos outros. Enquanto tentamos juntos alcançar uma sociedade decente e que faz a diferença, segundo as instituições, são padrões normativos, inseridos e regulados por leis e tradições como os costumes, e tem a proposta de oferecer uma qualidade de vida melhor para todos. A estrutura da família. Bem, todos nós sabemos da importância da família, mas também o quanto ela tem sido atacada ultimamente por conta da inversão de valores. Cada vez mais as pessoas que ocupam posições de destaque falam negativamente sobre a família, desvalorizando assim o seu papel na formação do ser humano. Mas qual é o posicionamento da igreja diante dessa realidade? Defender a preservação da família? Ou adequar-se aos novos modelos de estruturas sociais? Sendo assim, qual é a sua interpretação sobre o texto bíblico de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde Paulo diz: "Não vivam como vivem as pessoas deste mundo"? Agora, voltemos ao início das Escrituras, onde lemos acerca da estrutura social básica para a família. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, é onde tudo começa. Assim vemos: "É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa." O compromisso assumido entre um homem e uma mulher na relação matrimonial estabelece uma nova unidade social. Essa nova unidade é constituída essencialmente de marido e mulher, futuramente com seus filhos. Vejamos alguns tópicos. Primeiro, tendo ou não filhos, o casal constitui uma unidade social distinta, com sua própria estrutura. Segundo, os filhos são uma bênção adicional, fazendo com que a estrutura matrimonial seja modificada. E terceiro, o termo família geralmente é reservado para essa estrutura expandida, que inclui a autoridade dos pais, mas também pode ser usado para se referir ao casal, mesmo que eles nunca tenham tido filhos ou tenham filhos que não dependam mais deles. Pode distinguir a família extensa da cooperativa. A família extensa está no sentido amplo, inclui parentes mais distantes. E a família cooperativa está no sentido de todos que moram na mesma casa. A Bíblia mostra a estrutura conjugal da família como normativa, que inclui esposo e esposa, pais, filhos e filhas, como vimos em Gênesis 2:23 e Êxodo 20:12. Estamos vivendo o fim da família? Segundo as Escrituras, a família é uma instituição permanente ordenada por Deus. A família tem perdido terreno como uma estrutura autônoma de influência social, mas dizer que ela vai se acabar pode ser exagero. A família não desaparecerá porque ela envolve manifestações persistentes das necessidades humanas de estabilidade, continuidade e amor incondicional. Porém, seria ingênuo supor que a família não possa ser seriamente prejudicada por ideologias hostis, como o feminismo radical, marxismo e homossexualidade, e por certas práticas como o divórcio fácil, a convivência solteira e a devassidão sexual. Outro perigo que a família enfrenta é o arranjo temporário para a satisfação dos desejos sexuais e companheirismo mútuo, sem a intenção de criar uma unidade social permanente. Nesse caso, a família perde a sua importância social e econômica e o Estado ocupa seu lugar como protetor e educador da sociedade. Os filhos gerados nessas relações são os mais prejudicados. Quando isso ocorre, a sociedade não será mais composta por vários organismos, família, igreja e Estado, cada um com sua autonomia limitada, mas por uma única unidade, um Estado totalitário, que controla toda a vida de cada cidadão, do berço ao túmulo. A ética cristã e suas respostas à família. A ética cristã como doutrina fisiológica e teológica provoca grandes questões envolvendo a família e a Bíblia, que podem ajudar-nos nesta compreensão. Alguns exemplos são: o que Deus quer para a família, quais são as suas instruções divinas para prosperarmos em benefício da família,
O que constitui fidelidade em casa e na sociedade em geral? Quais são as condições que levam ao bem-estar da família? Santo Agostinho, em sua obra Cidade de Deus, tida como uma das criações mais representativas do gênero humano, descreve o mundo divino entre o mundo dos homens e o mundo de Deus, e afirma o seguinte: na família dos justos, mesmo os que governam servem aqueles que aparentemente lideram, porque eles governam, não guiados pelo amor ao poder, mas guiados por um senso de dever para um com os outros. Não porque se orgulha de sua autoridade, mas porque ama a misericórdia. A verdade é que a ausência de Deus na vida conjugal e familiar faz com que as pessoas percam o temor e passem a viver sob seu próprio domínio, agindo erroneamente sem medir as consequências naturais de suas decisões. A família cristã age de modo diferente, porque entende os riscos de uma decisão errada e suas consequências, ao invés de transferi-las ou responsabilizar o Estado pelo caos que vive a sociedade atual. O propósito de Deus é que a família seja feliz, que vivam bem. Isso envolve muitas coisas. Uma delas é saber o papel que cada membro ocupa dentro da estrutura familiar. É sobre isso que iremos estudar nas próximas aulas. Até a próxima!